Olá, meus irmãos, muito bem-vindos a mais um Tempo de Estudos podcast. Sou Rubens Pantano Filho, presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras. Agradeço ao grupo Devec Passione por patrocinar esse nosso podcast de hoje. Bem, hoje a gravação é aqui na nossa academia, né? Observe que eu estou aqui paramentado com a estola característica. É que hoje nós temos aqui uma sessão de posse de um novo acadêmico, que é o irmão Wagner Luiz Lataro. E como é de praxe, quando um acadêmico toma posse, ele deve fazer um elogio ao patrono da sua cadeira e também algumas considerações sobre o antigo antecessor. Então, o nosso podcast de hoje, o irmão e novo acadêmico Wagner Luiz Lataro falará sobre o seu patrono Visconde do Rio Branco e também faz uma consideração sobre o antigo ocupante da cadeira, que é o nosso irmão André Munhoz de Argolo Ferrão. Tendo em vista o juramento prestado pelo nosso irmão e na condição de presidente dessa academia, o estatuto e o regimento me permite dar posse como membro efetivo ao nosso irmão Wagner Luiz Lataro. Meu caro ilustre acadêmico, em nome do presidente da Academia Campinense Maçônica de Letras, lhe trago esse símbolo, que é o símbolo da nossa academia, e nos recebemos com extrema alegria, tendo certeza que você será o homem certo para o lugar certo. Que assim seja. Um abraço. Esse é o diploma que eu ostento o meu no quadro bem visível. Faça bom proveito, contamos com a sua participação. Obrigado. Coube-me a honrosa missão de fazer a saudação ao nosso mais novo ilustre acadêmico, o irmão Wagner Luiz Lataro, que assumiu nesta data a cadeira número 29, cujo patrono é o Visconde do Rio Branco. É uma incumbência que transita entre o sentimento do mais elevado júbilo e de pitadas de bons presságios. O júbilo que me toma corresponde ao inevitável regozijo de ver um valoroso amigo e irmão passar por um novo umbral, que lhe proporcionará vivenciar mais uma viagem iniciática, que desta vez o levará a navegar em mares acadêmicos, permeados de correntes filosóficas, literárias, esotéricas e de diversas outras interessantes tendências. Será sem dúvida um terreno fértil para o debate de ideias, o refinamento da pesquisa e o compartilhamento altruísta do conhecimento. Já quanto aos bons presságios, confesso de antemão que não tenho vocação para profeta. Arrisco-me, porém, em externar minha clara convicção de que o nosso confrade Wagner contribuirá enormemente aos nossos propósitos da academia, mormente para a divulgação e o fomento da cultura em geral e das letras maçônicas em particular. É sempre oportuno lembrar que a nossa querida Academia Campinense Maçônica de Letras está às vésperas de completar seus 40 anos de existência. É que nosso sodaliste foi fundado em 10 de outubro de 1985 por valorosos irmãos e teve como primeiro presidente o saudoso acadêmico Mário Nami. Registro que, com a graça do grande arquiteto do universo, temos a dádiva de desfrutar do convívio do confrade Manuel Lourenço Serragioli, um dos ilustres fundadores e membro ativo da nossa academia. Desde então, inspirados pelo legado desses e de outros grandes maçons, nosso sodalício vem cumprindo, através do estudo, da pesquisa e da produção cultural de seus acadêmicos, o propósito estatutário de promover o desenvolvimento da cultura maçônica em suas diversas manifestações e colaborar na difusão do progresso da cultura em geral. É nesse mesmo trilhar que felicito-me em saber que nosso confrade Wagner tem o perfil de vida de um verdadeiro acadêmico no melhor sentido da expressão. Obreiro, incansável e altruísta, se dedica à autolapidação constante e ao trabalho ativo e incessante junto aos seus pares da loja maçônica Independência mais antiga deste Oriente de Campinas, que recentemente comemorou seus 166 anos de fundação. É um maçom preocupado com o rigor ritualístico, pois sabe que a mensagem simbólica é a nossa melhor e mais tradicional ferramenta de aprendizado e instrução.
Como leitor ávido de obras clássicas que frequenta assiduamente a nossa confraria cultural que já caminha para a sua 36ª edição, sempre oferecendo ponderações e reflexões apuradas e de elevado nível a cada nova leitura proposta. Lembro, por oportuno, que o saudoso acadêmico Wesley Jorge Freire, que ocupou outrora a cadeira de número 40 da nossa academia, escreveu um interessante texto intitulado A Razão de Ser de uma Academia, do qual peço licença para destacar o seguinte trecho: sabedoria é algo que deve estar forçosamente presente em toda academia, principalmente numa academia de letras, que leva a supor que os acadêmicos, antes de mais nada, sejam sábios por vocação e estudiosos por obrigação. Não devemos encarar tais palavras com soberba ou orgulho egóico, mas, na verdade, com muita responsabilidade e com profundo sentimento de compromisso em servir aos propósitos da nossa sublime ordem, ajudando na instrução de novos irmãos. Para tanto, temos a plena consciência de que a estagnação dos estudos não combina minimamente com a nossa opção de vida acadêmica. Nós, acadêmicos, temos o DNA de servidores, que sempre se dignam a cumprir, com alegria e entusiasmo, o famoso pensamento atribuído a Mahatma Gandhi, de que quem não vive para servir, não serve para viver. Pois bem, falemos um pouco agora dos primórdios históricos do termo academia, que nos remete à famosa Academia de Platão, criada em Atenas no ano 385 a.C., situada exatamente nos jardins consagrados ao herói grego Academos. Se a ideia de uma academia é de fomentar e propagar o conhecimento, a Academia de Platão conseguiu fazê-lo sem hiato ao longo de mais de 2000 anos até a atualidade. É curioso imaginar sobre como foi possível a perpetuação de ideias ao longo de tanto tempo, passando por momentos históricos tão difíceis, inclusive de intolerância, perseguição aos que ousavam usar a razão e a liberdade de pensamento. Tivemos, sem dúvida, valorosos seres humanos que se dignaram a esse importante papel, o de não fazer perecer a luz do conhecimento, por anos e anos, séculos e séculos até os dias de hoje. Aqui, ilustre acadêmico Wagner e demais confrades, seguindo a tradição daquela histórica academia ateniense, buscamos manter acesa a chama de uma das maiores, se não a maior virtude de um pensador, a inquietação filosófica. E por falar em pensador, permitam-me aqui destacar mais um símbolo que nos é caro. O Pensador, obra clássica do artista francês Auguste Rodin, que nós, acadêmicos desse sublime sodalício, recebemos em nossas posses. Certamente não há entre nós quem o mantenha como mero ornamento estético para ostentação fria em estantes, escritórios ou bibliotecas. Bem ao contrário, quando entramos na maçonaria, fomos brindados com uma segunda alfabetização, voltada dessa vez a decifrar o sentido simbólico da vida. Aprendemos assim a explorar os significados esotéricos e herméticos dos símbolos, das lendas e dos rituais, através dos quais a luz da sabedoria clássica vem sendo passada ao longo da história e, como tal, nos é revelada em forma de constante adaptação pessoal e interferência social positiva. Por esse motivo, tendemos a olhar a imagem do pensador para além de sua bela forma de objeto de arte. Identificamos ali uma mensagem de incentivo ao uso da razão antes da ação, da importância da meditação silenciosa e altamente vibracional, do ócio produtivo intelectualmente e de tudo mais que é necessário para uma obra de vida altruísta e socialmente profícua. Temos, como os acadêmicos, a sublime missão de manter acesa a chama do conhecimento e da razão, carregada por filósofos, artistas, cientistas, alquimistas, esotéricos em geral, de tempos em tempos por todos os cantos do planeta. Este espírito que nos nutre pode ser representado pelo conhecido poema de Edward Carpenter, que está na introdução da obra O Caibalho. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor, não deixeis que esta divina chama se extinga. Querido confrade Wagner, saiba que a estola da nossa querida Academia Campinense Maçônica de Letras, que agora repousa sobre seus ombros, é o símbolo da responsabilidade que lhe acompanhará a partir de agora.
Não temos dúvidas que seu mistério acadêmico será desempenhado com zelo e galhardia. São seus méritos e suas virtudes que assim nos afianciam. Enfim, sem maiores delongas nessa parte, eu sei que eu pequei porque eu dei uma estendida aqui, peço desculpas. Deixo aqui registrado, em nome da Academia Campinense Maçônica de Letras, as boas-vindas ao ilustre acadêmico Wagner Luiz Lattaro. Desejamos-lhes um profícuo trabalho nessa nova fase de vida acadêmica que se inicia. Seu caminho, mais uma vez, seja abençoado e guiado pelos propósitos mais sublimes traçados pelo grande arquiteto do universo, e que a chama da instrução contínua e espiritualizada seja perpétua também pelas suas mãos. Muito obrigado. Bom dia a todos, senhor presidente Rubens Pantano Filho, a qual eu cumprimento toda a diretoria da academia. Quero saudar os ilustres acadêmicos, irmãos da noite, aos irmãos presentes, aos meus amigos, em especial ao músico Rafael, que gentilmente acabou nos atendendo nessa manhã de sábado, né? Já de antemão, já anuncio que o peso da estola pesou. O uso dela é uma responsabilidade muito grande, depois de um discurso brilhante do querido irmão Marcelo. Obrigado. Mas meu trabalho aqui é fazer um pequeno elogio, né, ao meu patrono especial, né? Depois, essa é só uma sequência que eu devo fazer, espero ser bastante breve. Este é o Visconde do Rio Branco, patrono da cadeira 29 da Academia Campinense Maçônica de Letras. José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio Branco, é uma das figuras mais importantes da história do Brasil. Foi professor, político, jornalista, diplomata e estadista, reconhecido principalmente por sua atuação no movimento abolicionista. Coordenou a luta pela aprovação da Lei do Ventre Livre como presidente do Conselho dos Ministros de Império, que só uma ressalva, fui privilegiado em fazer uma pesquisa sobre esse patrono, parece aquelas coincidências que não são coincidências, e digo que já é uma personalidade que me inspira, a história dele é inspiradora. Vou fazer um breve relato de algumas das suas obras, para que vocês conhecerem quem foi Visconde do Rio Branco. Nasceu na capitania da Baía de Todos os Santos, Salvador, Bahia, em 16 de março de 1819, morreu no Rio de Janeiro no dia 1º de novembro de 1880, aos 61 anos. Filho de Agostinho da Silva Paranhos e Josefa Emerenciana Barreiro Paranhos. O pai é um imigrante português, era um rico comerciante, mas se manteve fiel à coroa portuguesa após a proclamação da independência do Brasil, o que gerou muita hostilização na sua pessoa e ele acabou perdendo quase toda a sua fortuna por esse ato. Aos 3 anos de idade, Paranhos fica órfão e é então criado por um tio, que, por formação militar, incentiva para que ele vá para a capital do Império do Brasil, Rio de Janeiro, o que ocorre aos 16 anos de idade. Logo chegando no Rio de Janeiro, ele consegue ingressar na Escola Militar do Rio de Janeiro e se muda para lá. E se destaca imediatamente como um exímio matemático e começa a dar aulas particulares no sentido de fazer uma renda extra e se sustentar. Essa conduta dele acabou levando ele a se tornar um professor universitário logo na sua formação e já entrar na carreira política, se elegendo deputado na então província do Rio de Janeiro, né? Essa carreira política ela prosperou, chegando a ser eleito a vice-governador da província do Rio de Janeiro, na então província do Rio de Janeiro, e assumiu interinamente governador do Rio de Janeiro em 1848, aos 27 anos de idade. Com esse cargo e a sua formação, ele desenvolveu vários projetos, principalmente na área da educação. Por incrível que pareça, ele é um pioneiro na implantação do ensino médio no Brasil, porque ele tinha essa vocação, né? Porque até então a formação era eminentemente militar. Ele abre a porta para que essa formação saia desse âmbito militar. Sua vida política foi muito intensa, mas num dado período da sua vida ele se afasta um pouco, porque naquele momento histórico havia muitas instabilidades políticas.
e começa então a escrever uma série de artigos semanais de 1850 até final de 1851, que eram os chamados por Cartas a um Amigo Ausente. Era uma coluna que lidava com assuntos políticos sobre a sociedade brasileira e a vida diária da capital. Porém, ele acabou abordando especialmente questões de política externa do Brasil, especialmente sobre a região do Prata, o que o levou a ser indicado para mediar soluções de paz nos conflitos daquela região, que foi muito intenso. Considerado por muitos na época como o maior especialista brasileiro em assuntos platinos do Império Brasileiro da época, participando de várias missões nessa região, apesar da formação militar, sempre atuou como estadista através da diplomacia. Vale a pena só relembrar um fato da história dele sobre a Guerra do Paraguai, quando Paranhos, em missão diplomática, chegou em Assunção no dia 20 de fevereiro de 1869, com um país devastado, principalmente pela fuga e deposição do então presidente Solano Lopes, e o historiador Francisco Doratiotto, especialista em história militar do Cono Sul, relata que Paranhos teve um papel decisivo ao criar um governo paraguaio democrático e, dessa forma, o Paraguai permaneceu como um país independente. Ainda nessa missão do Paraguai, em 1870, encontrou uma séria questão no Brasil. O Conde D, então comandante do exército brasileiro, entra em depressão. Ele era esposo da princesa Isabel. Ele perde por depressão, ele é afastado. E aí, então, Paranhos acaba assumindo o comando do exército brasileiro, naquele momento ainda no Paraguai. E logo em seguida é encontrado o corpo de Solano Lopes e a Guerra do Paraguai é encerrada. Mais tarde, em junho do mesmo ano, exatamente no dia 20, foram assinados os chamados Protocolos Preliminares da Paz da Guerra do Paraguai. E o então imperador Dom Pedro II conferiu a Paranhos, neste dia, o título de Visconde do Rio Branco. Visconde por substituir um conde, o Conde D, e do Rio Branco pelo nome do rio que o Paraguai reivindicava como sua fronteira com o Brasil e pela sua atuação e distinção da grandeza de Paranhos, que ficou então conhecido como Rio Branco, como o pessoal o chamava. Logo depois, Rio Branco foi chamado de volta ao Brasil e se tornou membro de Estado. Exatamente no dia 20 de outubro de 1870, assume o prestigiado posto de presidente do Conselho de Ministros. Dom Pedro II, apenas um fato histórico, resolve fazer uma viagem naquela época e nomeia sua filha, a princesa Isabel, como regente interina. Mas jovem e até inexperiente, e Rio Branco, na ascensão do seu cargo, monta um gabinete, considerado um dos mais jovens, o mais longevo do Brasil até hoje, começa seus trabalhos e aproveita um pouco a facilidade da velha guarda da época, os políticos da época, e faz um dos maiores feitos da sua história, que foi a aprovação da Lei do Ventre Livre, em 27 de setembro de 1871, que dava alforria para as crianças nascidas de mulheres escravas. Com essa medida, ele tem a intenção de limitar o período de escravidão no Brasil. De acordo com a historiadora Lídia Bessouchet, naquele momento, ninguém no Brasil tinha mais popularidade que Rio Branco. Artigos elogiando e contando sua história de vida e carreira apareceram em jornais, inclusive de várias nações estrangeiras. Para a historiadora, a aprovação dessa lei foi o apogeu da carreira política de Rio Branco. E esse seu legado abolicionista se concretizou no dia 13 de maio de 1888, quando a Lei Áurea foi proposta e aprovada por um de seus ministros que levaram à frente esse ideal. Rio Branco foi iniciado na maçonaria no ano de 1840, porém não se é consenso a data exata dessa iniciação. Nem muito bem definido qual seria a loja. Alguns relatos apontam que foi na loja Comércio e Artes, outros na loja Orphan Lodge, ambas no Rio de Janeiro. Ele foi o 8º grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil. Durante sua gestão, enfrentou uma séria crise com a Igreja Católica, devido a conflitos entre o então governo
e a Igreja Católica, porém o governo ele se posicionou a favor dos maçons naquele momento e ele enfrentou grandes hostilidades da igreja naquela época. A iniciação do Visconde de Rio Branco na maçonaria foi um fato histórico relevante, especialmente por sua influência política e atuação como membro da ordem. Rio Branco era um fumante pesado, diariamente conta-se que fumava até 30 charutos cubanos que ele importava especialmente de Havana, o que acabou levando a desenvolver um câncer de boca. Ele ainda estava fazendo aparições no parlamento e discursando até meados de 1880. E Visconde Rio Branco faleceu às 7h05 do dia 1º de novembro de 1880, na cidade do Rio de Janeiro. Entre tantos legados da sua história, um importante é o seu filho, José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Barão porque é um cargo inferior ao Visconde. Sem dúvida nenhuma, foi também muito relevante a participação do filho na história do Brasil. O Barão se destacou na área de diplomacia, que até nos dias de hoje, o patrono da diplomacia do Brasil, dando seu nome ao Instituto Rio Branco, escola que forma os diplomatas no Brasil. O Barão do Rio Branco foi maçom e teve um apoio relevante do pai. Dando sequência, eu gostaria apenas de, como o nosso estatuto sugere, de prestar minhas homenagens ao meu antecessor, o ilustre acadêmico irmão André Munhoz de Argolho Ferrão, que ocupou a cadeira 29 desta honrada academia, que pertencia à Loja Maçônica Constância, atualmente adormecido, é professor universitário da Unicamp também. Rogo para conseguir dar continuidade do trabalho da cadeira 29 desta academia. Gostaria apenas de pedir permissão para fazer alguns agradecimentos rápidos. Primeiro a todos os presentes, no sábado de manhã, numa solenidade como essa, em especial a minha família, a minha amada esposa, que está presente hoje aqui, aos meus maiores patrimônios, que são meus filhos, meu filho Rudá, a minha filha Tainá e minha nora Luana. Também quero estender aos meus queridos amigos que sempre estão ao meu lado, mesmo num sábado cedo, e formam uma verdadeira família comigo. Ao meu padrinho, que ousou em me apresentar na maçonaria um dia, o irmão mestre instalado Luiz Sérgio Azambucha. Também quero estender minhas homenagens aos irmãos da Loja Independência, que todas as sextas-feiras me recebem de maneira fraterna e a gente convive no nosso dia a dia. De maneira muito especial, quero dedicar uma homenagem a 2 mestres instalados, o irmão Guido Nardi Neto, da Loja Independência, o irmão Pedro Renato do Marcelino, da Loja Constância de Campinas, pela incrível amizade e parcerias, sempre presentes nos meus momentos mais difíceis e naqueles maravilhosos, onde pudemos brindar a vida juntos. Quero agora estender minha homenagem ao ilustre acadêmico irmão Marcelo Chain Schoff, que me honra muito ser seu irmão e que também, de maneira muito corajosa, ousou fazer minha indicação a esta honrosa academia. Aos ilustres acadêmicos da comissão que generosamente deram um parecer favorável à minha entrada na academia, aos queridos ilustres acadêmicos da Academia Campineira Maçônica de Letras, que confiaram e aprovaram minha indicação. Finalmente, ao presidente ilustre acadêmico Rubens Pantano Filho e toda a sua diretoria, que tão gentilmente me receberam e me acolheram aqui. E para encerrar, eu gostaria apenas de citar uma frase que foi dita por Visconde de Rio Branco, que ele balbuciou, né? Talvez as últimas palavras de Visconde de Rio Branco, no leito da sua morte. Senhor presidente, peço licença para falar com muita pausa, devido ao meu melindroso estado de saúde. Confirmarei diante de Deus tudo quanto afirmei diante dos homens. Obrigado a todos. Bem, espero que tenham gostado aí da explanação do nosso irmão Lataro. Agradeço ao grupo Devec Passione novamente por patrocinar esse nosso programa
e até o próximo Tempo de Estudo.